Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje continuaremos com o nosso estudo sobre o livro de Gênesis e hoje falaremos sobre o capítulo 19. Mas antes de darmos início ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para todos nós. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia, teu amor, teu perdão. Obrigado porque tu tens nos abençoado a cada um de nós e nos abençoe neste momento, que possamos ter discernimento, sabedoria, compreensão da tua palavra. E que seu Espírito Santo venha nos ensinar, Pai, aquilo que devemos aprender para o conhecimento da Tua Palavra, para não pecar contra Ti. E que Tu possa abençoar esses momentos e livrar-nos de todo o mal. É que nós te pedimos, já te agradecendo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos dar início ao capítulo 19, que fala sobre a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. O estudo bíblico de Gênesis 19 ainda revela que foi a origem dos Moabitas e Amonitas, dois povos que se levantaram contra Israel na sequência da história do Antigo Testamento. Gênesis 19 também é um capítulo citado no Novo Testamento, para apontar a gravidade do pecado que havia nas cidades que foram destruídas, o livramento misericordioso de Deus que alcançou Ló, e a severidade do juízo de Deus sobre os pecadores. Um esboço bíblico de Gênesis 19 pode ser organizado da seguinte forma. Primeiro, Ló recebe a visita de dois anjos em sua casa. Isso está lá em Gênesis 19, do versículo 1 ao 11. O segundo, os anjos do Senhor tiram Ló de sua família de Sodoma. Está lá em Gênesis 19, do versículo 12 a 22. Terceiro, a destruição de Sodoma e Gomorra. Está lá em Gênesis 19, 23 a 29. E a quarta, a origem dos Moabitas e Amonitas. Gênesis 19, 30 a 38. Ló recebe a visita dos anjos em sua casa. Como nós já falamos, está lá em 19, 1 a 22. Gênesis 19 continua a narrativa iniciada em Gênesis 18. Fala da ocasião em que Abraão recebeu 3 viajantes em sua casa. Um desses viajantes era o próprio Deus, configurado em um episódio teofania, e os outros 2 viajantes eram anjos da parte de Deus. O texto bíblico diz que enquanto Abraão continuou na presença do Senhor, os 2 anjos em forma humana partiram para Sodoma. Está lá em Gênesis 18, 22. Os anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e encontraram Ló assentado na entrada da cidade. Está lá em Gênesis 19, 1. Isso significa que Ló ocupava uma posição proeminente ali. Nos tempos antigos, o assunto jurídico era tratado pelos anciãos da comunidade dos portões da cidade, conforme Deuteronômio, capítulo 21, 18 a 21 e Amós 5, 15. Gênesis 19 diz que quando Ló viu os 2 homens chegando à cidade, rapidamente demonstrou grande hospitalidade, assim como fizera com Abraão. Os anjos do Senhor também se alimentaram da comida providenciada por Ló. Os anjos são seres incorpóreos, mas nestas manifestações extraordinárias em forma humana, eles foram capazes até mesmo de se alimentarem, conforme Gênesis 19, 2 e 3. O comportamento hospitaleiro de Jó contrasta com o comportamento do restante dos habitantes de Sodoma. A Bíblia diz que naquela mesma noite, os homens daquela cidade cercaram a casa de Ló, exigindo que os 2 viajantes saíssem para que pudesse abusar deles. Inclusive, o escritor bíblico teve o cuidado de informar
que não houve exceção. Naquele comportamento totalmente depravado, estiveram envolvidos tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo da cidade. Portanto, todos que foram destruídos pelo juízo de Deus eram ímpios, conforme Gênesis 19, 4, 5. Gênesis 19 ainda revela que Ló tentou acalmar os ânimos daquelas pessoas. Ló chegou a arriscar a segurança de sua própria família para proteger os anjos, que ali estavam, em forma humana. Ele até ofereceu aos homens da cidade suas 2 filhas virgens, mas eles não quiseram. De certa forma, essa proposta de Ló mostra sua perturbação naquela cidade. Os habitantes ficaram tão enfurecidos que quiseram arrombar a porta. Então os 2 anjos do Senhor feriram aqueles homens de cegueira, conforme Gênesis 19, 6, 11. Os anjos do Senhor tiraram Ló e sua família de Sodoma. Isto está lá em Gênesis 19, de 12 a 22. Após ferir os homens de Sodoma com cegueira, os anjos procuraram tirar Ló da cidade. Eles pediram que Ló rapidamente reunisse toda a sua casa e partisse dali, pois a cidade seria destruída. A perversidade daquela cidade havia despertado a ira do castigo divino. Ló procurou advertir seus futuros genros, mas eles pensaram que Ló estava de zombaria, conforme Gênesis 19, 12, 14. Ao amanhecer, os anjos pressionaram Ló para que saísse logo da cidade com sua família. Mas como ele estava demorando, os anjos do Senhor pegaram pela mão a Ló, sua mulher e suas 2 filhas, e os tiraram dali, pondo-os para fora da cidade. O texto bíblico enfaticamente informa que isso aconteceu devido à misericórdia do Senhor, conforme Gênesis 19, 15 e 16. Os anjos alertaram que Ló deveria fugir com sua família, sem olhar para trás. Eles deveriam seguir para o monte, sem parar no meio do caminho. Então Ló propôs uma negociação com base na misericórdia do Senhor e pediu para poder se aplicar numa cidade pequena perto dali. Parece que aquela cidade também estava destinada ao juízo, mas acabou sendo poupada por amor a Ló, conforme Gênesis 19, 17 a 21. Então vemos no capítulo 19, 23 a 29, a destruição de Sodoma e Gomorra, no qual Gênesis 19 diz que assim que Ló entrou na pequena cidade de Zoar, Deus fez chover fogo e enxofre fogo sobre Sodoma e Gomorra. Já foram feitas muitas tentativas para tentar explicar de forma natural o que teria acontecido naquela cidade. O enxofre citado no texto bíblico refere-se a uma substância inflamável. Os estudiosos sugerem que talvez tenha ocorrido uma erupção vulcânica, acompanhada de terremoto e tempestade elétrica. De fato, naquela região pode-se encontrar depósitos de sulfato, combustível, e um grande terremoto poderia ter causado a violenta combustão. Seja como for o texto de Gênesis 19, não se preocupe em explicar os fatos secundários que se deram devido à causa primária da ação divina. Enquanto o juízo de Deus era derramado sobre aquela cidade, a mulher de Ló olhou para trás. Ela simplesmente ignorou a advertência do anjo, que proibia que qualquer um da família de Ló olhasse para trás. Em certo sentido, talvez a desobediência da mulher de Ló possa explicar a demora da família de Ló em sair da cidade. Embora Ló estivesse enfadado das abominações de Sodoma, é inegável que ali ele tinha uma vida confortável. Ló era um homem muito rico e degustava de uma posição social privilegiada. Então, provavelmente, ele hesitou em sair da cidade, conforme revela o versículo 16. Ao olhar para trás, a mulher de Ló se tornou uma estátua de sal, conforme Gênesis 19, 26. Mais do que isso, a mulher de Ló se tornou um exemplo do perigo
querem vacilar e desobedecer diante do iminente derramamento do juízo de Deus, conforme Lucas, lá 17, 29 a 32. Depois disso, mais uma vez, o escritor bíblico relaciona a misericórdia de Deus para com Ló e seu pacto com Abraão, conforme Gênesis 19, 29. E vem depois, no capítulo 19, 30 a 38, a origem dos Moabitas e dos Amonitas. Gênesis 19 termina com um relato acerca de como os Moabitas e os Amonitas surgiram. Ló e suas filhas não quiseram permanecer morando em Zoar. Assim eles subiram para viver nas montanhas. Naquele tempo, Ló já era um homem velho para se casar novamente e ter outros filhos, conforme Gênesis 19, 31. Então as filhas de Ló tiveram um comportamento terrível. Elas perceberam que ali não havia homens com quem pudesse casar. Elas também temeram os rapazes poderem gerar filhos. Consequentemente, elas planejaram engravidar do próprio pai, pois após embriagá-lo, conforme Gênesis 19, 32, 36. Isso mostra como a vida imoral de Sodoma havia corrompido as filhas de Ló, que até então eram virgens. Das relações incestuosas nasceram os progenitores dos povos de Moabe e Emon. Os Moabitas e os Amonitas foram inimigos constantes de Israel no período do Antigo Testamento, conforme Números 23, 25, Deuteronômio 23, de 3 a 6 e 2 Reis 3, Neemias 13, de 1 a 2. Assim, a misericórdia de Deus mais uma vez se revelou no fato de que Ruth, a bisavó do rei Davi e ancestral de Jesus Cristo, era uma moabita que, pela fé, acabou sendo contada entre as tribos de Judá, conforme Ruth 4, 18 a 22 e Mateus 1, 5. Agora passaremos para o estudo bíblico de Gênesis 20. Gênesis 20 fala sobre a peregrinação de Abraão e Sara em Gerar. O estudo bíblico de Gênesis 20 revela que, como Deus preservou a família de Abraão, apesar do erro patriarca hebreu, Abraão tentou proteger a si mesmo confiando na sua própria astúcia e acabou usando de engano. Aí tem um esboço aí de Gênesis 20 para ser feito da seguinte forma. Primeiro, Abraão se estabelece em Gerar e esconde que Sara é sua esposa. Está lá em Gênesis 20, de 1 a 12. Segundo, Deus fala com Abimeleque, em Gênesis 20, de 3 a 7. Terceiro, Abimeleque confronta Abraão, Gênesis 20, de 8 a 10. E quarto, Abraão se explica a Abimeleque e ora para sua casa, Gênesis 20, 18, de 11 a 18. Abraão esconde que Sara é sua esposa. Gênesis 20 começa dizendo que Abraão partiu para a terra de Negueb, uma região desértica do sul de Hebrom. Então Abraão habitou entre Gades e Sur e morou em Gerar. Gerar era uma cidade filística que ficava na divisa entre a Palestina e o Egito, a cerca de 16 quilômetros sul de Gaza. Neste contexto, Abraão teve a ideia de combinar com Sara, sua mulher, que para todas as pessoas em Gerar, eles queriam que eram apenas irmãos. Aqui vale lembrar que Sara, de fato, era irmã de Abraão por parte de pai, conforme Gênesis 20, 12. Mas isso não muda o fato de que Abraão estava usando de engano ao esconder que Sara também era sua esposa. Consequentemente, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara, conforme Gênesis 22. Este Abimeleque, que aparece em Gênesis 20, não deve ser confundido com Abimeleque, que também era rei de Gerar no tempo de Isaac, conforme Gênesis 26. Alguns estudiosos acreditam que talvez Abimeleque, que se encontrou com Abraão, era o pai ou avô do Abimeleque, que encontrou com Isaac, ou que talvez esse nome significa meu pai é rei, servia simplesmente como um título real. Deus fala com Abimeleque.
Está lá em Capinte, versículo 3 ao 7. Após Abimeleque ter levado Sara para sua casa, Deus falou com Abimeleque em sonho durante a noite. Nos tempos do Antigo Testamento, época em que a auto-revelação de Deus, através da Escritura, ainda não estava completa, frequentemente Deus se comunicava com os homens por meio de sonhos. Geralmente, essa comunicação, através de sonho, estava restrita a certas pessoas do seu povo escolhido. Mas algumas vezes, excepcionalmente, Deus também falava através de sonho com pessoas de fora do povo da aliança. Esse foi o caso de Abimeleque, conforme Gênesis 31, 24, 45 e 41, e número 22, 9 e depois 20, e Daniel 2, 1 a 45. Deus avisou Abimeleque que ele seria punido de morte porque tinha tomado uma mulher casada, conforme Gênesis 23. Mas Abimeleque ainda não tinha tido qualquer relação com Sara, pois clamou a misericórdia do Senhor, conforme Gênesis 24. Abimeleque argumentou com o Senhor que havia sido o próprio Abraão quem tinha lhe dito que Sara era apenas sua irmã. Ele confiou nessa informação com sinceridade, por esse motivo levou a Sara à sua casa. Realmente, Abimeleque nem imaginava que Sara era uma mulher casada. Por isso Deus impediu de pecar nesse sentido e não permitiu que tocasse nela, conforme Gênesis 25, 6. Então Deus ordenou a Abimeleque, entre aspas, agora, pois, resistiu a mulher a seu marido, pois ele é profeta, intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerá, tu e tudo que é teu. Fecha aspas. Gênesis 27. É notável do modo como Deus chamou Abraão de profeta. Em Gênesis 20, é a primeira vez que alguém é chamado de profeta na Bíblia. Isto está de acordo com a história de Abraão, um homem que recebe revelações da parte de Deus e intercedia em favor de outras pessoas, conforme Gênesis 12, 7, 15, 1 e 18, 17. Apesar do seu erro, Abraão ainda foi identificado como uma pessoa certa para servir de intermediário intercessor na casa de Abimeleque junto a Deus. Abimeleque confronta Abraão. Logo após o sonho, Abimeleque levantou-se, ainda de madrugada, e contou aos seus servos tudo o que Deus já havia lhe falado. E a Bíblia diz que os homens de Abimeleque ficaram muito aterrorizados, conforme Gênesis 28. O rei de Gerar convocou Abraão e lhe confrontou com seu comportamento. Ele questionou, entre aspas, que é isto que fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste que não deve fazer, fecha aspas. Gênesis 29. Abimeleque ainda disse mais, entre aspas, que estava pensando para fazer tal coisa, fecha aspas. Gênesis 20, 10. Abraão se explica a Abimeleque e ora por sua casa. Abraão respondeu ao questionamento de Abimeleque, dizendo que temeu por sua vida e por isso tomou tal atitude. Ele pensou que os homens de Gerar lhe mataria para poder tomar sua mulher, conforme Gênesis 20, 11. Abraão também explicou que a informação de que Sara é sua irmã tinha uma parte de verdade, e que desde que ele saiu da casa de seu pai, ele havia combinado com Sara de juntos esconderem a relação matrimonial que tinham. Gênesis 20, 12 e 13. Então Abimeleque restituiu Sara a Abraão, e então lhe deu ovelhas e bois, servas e servas, através de Abraão. O monarca também deu a Sara 1000 ciclos de prata, compensação por tudo que ela havia acontecido. O rei de Gerar ainda fez questão de dizer que Sara estava justificada perante todo. Isso significa que em nenhum momento a sua honra de mulher casada foi violada, conforme Gênesis 20, 14, 16.
Depois disso, Abraão orou a Deus e as mulheres da casa de Ameleque voltaram a poder ter filho. Isso porque Deus havia tornado estéril aquelas mulheres por causa do episódio envolvendo Sara. Curiosamente, a história registrada em Gênesis 20 não foi a primeira do tipo em que Abraão esteve envolvido. Ele também era residente nesse erro, pois anteriormente já havia feito a mesma coisa no Egito. Inclusive, ele também foi repreendido por Faraó, conforme Gênesis 12. Portanto, o evento de Gerar mostra que, infelizmente, Abraão não tinha aprendido nada com a experiência semelhante que viveu no Egito, há 25 anos antes. Ele tinha provado da proteção e misericórdia de Deus e no Egito, mesmo diante do seu erro, e depois repetiu a mesma atitude de desconfiança em Gerar. Além disso, o erro de Abraão em Gerar ocorreu pouco antes da concepção de Isaac, colocando em risco o plano de retenção através da sua descendência. Contudo, esse episódio narrado em Gênesis 20 também mostra que a salvação é a obra soberana de Deus, e esta fundamentada em sua fidelidade. Então, apesar da infidelidade de Abraão, Deus selou por sua palavra e protegia a linhagem da promessa. Partiremos agora para o estudo bíblico de Gênesis capítulo 21. Gênesis 21 fala sobre o nascimento de Isaac, filho de Abraão e Sara. O estudo bíblico de Gênesis 21 ainda trata do conflito entre Sara e Agar, por causa do comportamento de Ismael, e termina com a aliança entre Abraão e Abimeleque. Gênesis 21 é um capítulo muito importante para o correto entendimento de toda a narrativa bíblica. Isso porque nele está registrada a continuidade da linhagem da promessa através do nascimento de Isaac. Gênesis 21 mostra que o cumprimento da promessa de Deus a Abraão nos que dizia a respeito ao nascimento de um filho através de sua esposa Sara. Aqui vale lembrar que Sara era uma mulher estéril. Inclusive, o tema da esterilidade de Sara é desenvolvido progressivamente desde Gênesis 11. Em vários momentos esse tema até ganha um tom dramático, quando, por exemplo, a própria Sara erroneamente tentou contribuir para o cumprimento da promessa de Deus, em Gênesis 16, ou quanto Abraão por 2 vezes conteu confortemente que Sara era sua esposa e quase teve sua família destruída, conforme Gênesis 12 e Gênesis 20. Mas Deus é fiel em sua palavra, ele zela por sua promessa. Ele prometeu que Sara daria um filho a Abraão, ainda que essa promessa não fizesse qualquer sentido da perspectiva humana, já que Sara era uma mulher muito idosa e estéril. E temos um esboço aqui no capítulo 21. Pode ser feito da seguinte forma. Primeiro, o nascimento de Isaac, que é em Gênesis 21, de 1 a 7. O conflito entre Sara e Agar, que é em Gênesis 21, 8, 13. E o terceiro, Agar é expulsa da casa de Abraão, conforme Gênesis 21, 14 e 21. E a quarto, Abraão faz aliança com Abimeleque, conforme Gênesis 21, 22 e 34. O nascimento de Isaac. O escritor de Gênesis inicia Gênesis 21 dizendo que Deus visitou Sara. A palavra visitou traduz um verbo hebraico frequentemente usado no contexto bíblico, como significado de um encontro divino que muda a vida de uma pessoa definitivamente, seja para o bem, através de uma bênção especial, seja para o mal, através de uma maldição por causa do pecado. No contexto de Gênesis 21, o Senhor visitou graciosamente Sara e mudou sua vida para sempre. Aos 90 anos de idade, a mulher estéril deu à luz a um filho. Isso pareceu loucura para o homem, mas faz todo sentido para Deus. O texto bíblico enfatiza que Sara deu à luz, abrindo aspas, num tempo determinado em que Deus lhe falara, fecha aspas. Gênesis 21, 2, conforme Gênesis 17, 17, 24, Gênesis 18, 11 a 14.
O apóstolo Paulo escreve que Cristo, o grande descendente de Abraão, através de Isaac, também veio no tempo determinado por Deus, conforme Gálatas 4:4. O menino nascido recebeu o nome de Isaac, conforme a ordem do Senhor, Gênesis 17:19. O significado desse nome transmite que riso é original e literalmente e ria, indicando aquele que ri. O significado do nome de Isaac está em conexão com a reação de Abraão e Sara, quando Deus anunciou o nascimento de Isaac. Num primeiro momento, eles riram em incredulidade. Gênesis 17, 18, 12. No entanto, quando a promessa foi cumprida e Isaac nasceu, Sara riu numa reação de legítima adoração, em resposta à ação sobrenatural e soberana do Senhor. Por isso ela diz, abre aspas, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai se rir justamente comigo. Fecha aspas. Está em Gênesis 21:6. Abraão também obedeceu à instituição divina da circuncisão, como sinal que caracterizava a comunidade da aliança, e o circuncidou Isaac aos 8 dias de nascido, conforme Gênesis 21:4 e conforme Gênesis 17:12. Abraão tinha exatamente 100 anos quando Isaac nasceu. Aí vamos falar agora do conflito entre Sara e Agar. O nascimento de Isaac levou ao conflito entre Sara e Agar, um nível irremediável. Sara e Agar já tinham tido problema anteriormente, conforme Gênesis 16. Inclusive, Agar já havia fugido da casa de Abraão, mas após o nascimento de Isaac, sua saída foi definitiva. Gênesis 21 diz que, no enquanto Isaac foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Na época, o desmame era um momento muito importante e significativo, pois indicava que a criança havia superado o período dos primeiros meses, onde havia maior possibilidade de mortalidade infantil. Normalmente, o desmame acontecia entre 2 a 3 anos de idade, mas a Bíblia não diz qual era a idade de Isaac quando isso ocorreu. Não diz, né? Na verdade, qual era a idade de Isaac quando isso ocorreu. O que de fato aconteceu foi que, naquela ocasião, Sara viu que Ismael caçoava de Isaac. Naquele tempo, Ismael provavelmente tinha-se por volta de 16 anos de idade. Expressão hebraica usada pelo escritor bíblico, denota um comportamento de zombaria por parte de Ismael, que acabou ofendendo Sara. Então Sara exigiu de Abraão a expulsão de Ismael e Agar de sua casa, levando em conta todo o contexto do desentendimento entre Sara e Agar. Provavelmente Sara tenha considerado a atitude de Ismael uma perseguição e ameaça à herança de seu filho. Quando Sara pediu que Abraão mandasse Agar e Ismael embora, ela disse, abre aspas, rejeita a sua escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro como Isaac, meu filho. Fecha aspas. Gênesis 21:10. A palavra hebraica traduzida por escrava denota fortemente a posição servil de Agar, como uma escrava qualquer, diferentemente da palavra designa Agar, em Gênesis 16:1, que denota uma serva pessoal de Sara. O texto bíblico diz que o pedido de Sara parece penoso a Abraão, conforme Gênesis 21:11. Além de ele amar Ismael, os códigos legais do seu tempo proibiam a expulsão dos filhos do chefe da casa com sua serva. Mas Deus confrontou Abraão e lhe disse que cuidaria de Ismael, porque ele era o seu descendente. Gênesis 21:13. Agar é expulsa da casa de Abraão. Deus falou a Abraão que de sua descendência seria chamada de Isaac. Também diz que não deveria se preocupar com Ismael, pois dele o Senhor também faria uma grande nação. Então Deus autorizou Abraão a despedir de Agar e Ismael, conforme Gênesis 21:12 e 13. Depois disso, Abraão se levantou de madrugada
e deu a Agar pão e um odre de água, e despediu com Ismael. O escritor bíblico diz que a mãe e filho saíram andando errante pelo deserto, em Berseba, Gênesis 21:14. O deserto de Berseba fica na fronteira do sul da Palestina. É uma área bem extensa, então era questão de tempo para que os recursos de Agar e Ismael acabassem. Quando a água do odre acabou, Agar colocou Ismael debaixo de um arbusto e se afastou para não vê-lo morrer. Naquele momento aparece que ambos, mãe e filho, choravam desesperadamente, conforme Gênesis 21, 15 e 16. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo do Senhor disse a Agar que ele não deveria temer, pois Ismael seria o pai de um grande povo. Isso significa que mesmo Ismael não sendo o herdeiro da promessa, por ser um descendente natural de Abraão, ele também seria abençoado sobre a terra, conforme Gênesis 21, 18. Em seguida, Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água, onde depois abasteceu seu odre. Gênesis 21 ainda relata que Deus estava com Ismael, e o menino cresceu e tornou um homem muito habilidoso, com arco e flecha, e habitou no deserto de Parã, que ficava no centro-leste da península do Sinai, e Agar casou com Ismael, uma egípcia, conforme Gênesis 20, 21. A sequência da história bíblica do Antigo Testamento informa que Ismael deu origem a Ismaelita, conforme Gênesis 28, 36 e Gênesis 37, 39. Conforme Salmo 83, 6. Abraão faz aliança com Abimeleque. A última parte de Gênesis 21 mostra a aliança de Abraão com Abimeleque. Abimeleque era um rei filisteu. Naquele tempo, na casa de Abraão, cresceu e prosperou, e muito na terra fez com que os filisteus e o comandante do exército procurassem Abraão para firmar com ele uma aliança de paz. Abimeleque também reconheceu que a bênção de Deus estava sobre Abraão e tudo que o fazia, e encontrou entre Abraão e Abimeleque, narrado em Gênesis 21. Não foi primeiro entre eles. Eles tinham se encontrado antes, quando Abraão chegou naquela terra. Na ocasião, Abraão escondeu que Sara era sua esposa, e Abimeleque quase tomou por mulher. Mas Deus preservou a família de Abraão até o final. Abraão e Abimeleque ficaram em paz. Inclusive, Abraão intercedeu em favor da família. E Abimeleque e as mulheres da casa do rei filisteu tiveram sua madre aberta, conforme Gênesis 20. Na aliança entre Abraão e Abimeleque também foi feito um compromisso específico sobre a posse de um poço por parte de Abraão. Gênesis 21, 25 a 30. O controle dos recursos de água daquela região era muito importante. Em Gênesis 21, ainda informa que Abraão plantou tamarqueiras em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, Deus eterno, conforme Gênesis 21, 30. E a designação, entre aspas, Deus eterno, traduz em hebraico Olam, um título que aponta para a eternidade e imutabilidade de Deus, bem como para a natureza inviolável de sua aliança. Alguns comentaristas acreditam que a árvore plantada por Abraão em Berseba talvez servisse a certos propósitos. Elas podiam ser um lembrete do tratado entre eles, e Abimeleque também podia servir como sinal no lugar distintivo de culto de Abraão e como símbolo da presença de Deus, que graciosamente garantia que o patriarca permanecesse naquelas terras, ainda que como estrangeiro, conforme 21, 34. Então, prezados, nós terminamos aqui o capítulo 21. Na próxima semana a gente pode dar sequência no capítulo 22. E nós ficamos por aqui hoje.
que vai falar sobre Abraão é aprovado, né? E provavelmente estaremos continuando no 22, 23 e 24. Possivelmente, se der, vamos até o 25. Então vamos orar agradecendo a Deus por mais essa aula e pedindo a bênção de Deus para nossas vidas. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por mais essa aula, obrigado pela Tua palavra, Teu ensino. Eu agradeço por cada vida que vai assistir essa aula, Senhor, esse estudo nas redes sociais, que Tu possa estar abençoando cada família, curando, libertando, salvando vidas, Senhor, que o Senhor possa falar profundamente a cada coração, que possamos ter um domingo abençoado, uma semana próspera, abençoada, que Tu possa estar curando, libertando, salvando, Pai, a cada vida, Pai. Ó Deus, seja conosco e nos abençoa, Pai, e livra-nos de todo o mal. É que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, fiquem na paz, que Deus abençoe e até a próxima semana.